Bom dia. Inicialmente, eu quero agradecer ao DICOM e na pessoa da conselheira Heloísa Helena, saudar aos demais conselheiros substitutos. Quero agradecer à própria NTC pela indicação do nome para vir tratar dessa temática tão diferente do painel anterior, aqui foca mais o papel do Tribunal de Contas no ajuste das contas públicas. Então, eu vou buscar dar uma concretude, como a conselheira Milene fez, trazendo experiência dos estados. Inicialmente, o que propõe a PEC 188, logo lá no artigo 6º, é a inclusão no artigo 6º lá, de um direito ao equilíbrio fiscal intergeracional. Como garantir uma concretude do que enuncia o texto constitucional, se realmente vier a ser promulgada essa PEC? Primeiro, eu queria traçar a realidade dos municípios, com experiência lá do estado de Sergipe. Segundo, o que os gestores esperam dos tribunais de contas e se efetivamente os tribunais de contas podem contribuir para essa inovação no ajuste das contas públicas. Hoje há um grave problema de arrecadação, ou seja, há problema na receita e problema também na despesa. Arrecada-se mal e gasta-se mal. O portal Meu Município revelou aqui que municípios com 44,2% de arrecadação tributária própria, consegue ter o IDH municipal elevado, certo? Nos estados, o que se vê em relação aos municípios é uma precariedade na implementação do próprio sistema de tributos próprios. Por outro lado, em relação à despesa, as interpretações que são dadas pelos tribunais de contas têm contribuído, por vezes, para o desajuste das contas públicas. Mas precisamos saber quais são as causas, o que leva realmente a esse desajuste das contas públicas. Em relação, especificamente, à despesa com o pessoal, e o próprio Odilon colocou da necessidade de uniformização de entendimento para se aplicar em relação o caso concreto, ou seja, para além do que o Odilon colocou em relação a que o TCU ele não apreciará fatos e tão somente dará a interpretação de leis gerais. E não só a LRF, a própria 8666, porque a gente tem que compatibilizar a receita com a despesa. E a proposta a PEC 188, ou seja, na hipótese de o Tribunal de Contas do Estado não cumprir efetivamente o entendimento que o TCU deu em relação a uma norma geral, não vai o TCU avocar e decidir. Ou seja, então não há que se falar em comprometimento da autonomia federativa. Então, nessa hipótese, será anulada a decisão e o Tribunal de Contas de origem que vai realmente decidir novamente. Então, especificamente em relação aos gastos com o pessoal, porque a uniformização propõe exatamente focar o 63, o 65, parágrafo 9º e o 69. Então, foco especificamente dos gastos com o pessoal. Em Sergipe, em 2017, os dados revelaram lá que dos 75 municípios, 67 estavam fora dos limites previstos na LRF. Então, é um número que chama a atenção. E se formos buscar as causas que levaram a esse excesso de gasto com o pessoal, certamente iremos nos deparar com excesso de cargos em comissão na administração pública, excesso de contratação temporária fora dos permissivos constitucionais e legais, aumento substancial de remuneração de carreiras, atendendo por vezes até a lobby de carreiras aí, e carreiras cujas atribuições não demandam, por exemplo, uma contraprestação pecuniária elevada e acabam percebendo valores em descompasso com o grau de complexidade e responsabilidade das suas atribuições. Então, são causas que têm realmente impactado aí nesse excesso de gastos com o pessoal. E aí, o que é que os gestores querem agora dos tribunais de contas? Querem consensualizar, ou seja, dão causa, por vezes, aí, a falta de profissionalização na gestão pública, ou seja, hoje nos municípios, diversos municípios, eles são assessorados por empresas de contabilidade, por empresas de assessorias e que comprometem, inclusive, a própria memória do município, porque a cada gestão há uma substituição plena de todo aquele corpo funcional e, conforme foi falado daqui a pouco,
o corpo integrado quase que majoritariamente por cargos de comissão, então, troca de gestão, não há essa continuidade. Então, essa descontinuidade certamente impacta diretamente no desajuste da gestão municipal. Então, são fatores que precisam ser ponderados e precisamos identificar quais são as soluções para superar esses problemas postos. Ou seja, a uniformização de entendimento de normas gerais pode contribuir? Eu não tenho dúvida que sim. Porque assim, o federalismo cooperativo impõe essa uniformização, de modo que fica inviável hoje cada tribunal dar interpretação em relação ao limite de gasto com o pessoal. Como o Odilon colocou, o que inclui no cômputo com o pessoal para um estado pode não ser para o outro. E aí eu vou comprometer, às vezes, estados contíguos, porque eu vou gastar muito com o pessoal no estado de Sergipe, por exemplo, e na Bahia, se o tribunal estiver alinhado com o entendimento da LRF e cumprir corretamente, ele vai ser penalizado. Por quê? Porque certamente em Sergipe eu não vou ter, eu vou ter menos assim, recursos para poder investir em áreas sensíveis, como educação e saúde. Por quê? Porque permitir que a gestão pública gastasse mais com o pessoal. Em relação à consensualização, o que é que se tem visto hoje? Ou seja, esse caso que eu aqui apresentei, de 67 municípios dos 75 em excesso de gasto com o pessoal, aí o gestor vai ao tribunal querendo um termo de ajustamento de gestão. De pronto, em relação a essas duas situações que eu pontuei, ou seja, a fragilidade na arrecadação do tributo e, por vezes, o excesso de gasto com o pessoal, são dois dispositivos próprios na lei de improbidade que inviabilizam qualquer tipo de ajuste, ou seja, agir negligentemente na arrecadação de tributos configura ato de improbidade, o que, de pronto, já afasta a possibilidade de se firmar um termo de ajustamento de gestão. Excesso de contratação de cargos e comissão, por vezes em substituição a quadro próprio de pessoal, pode configurar burla ao concurso público, e está previsto lá no artigo 11, inciso 5 da Lei de Improbidade. Então, são situações que inviabilizam qualquer tipo de ajuste por parte do órgão de controle. Então, é preciso que se deixe isso bem claro, porque hoje vem sinalizando para a era da consensualização e, por vezes, o que pode acontecer é que esse consenso venha a comprometer, a agravar essa crise aí que assola os municípios brasileiros. Então, apenas para dar aqui a contribuição, mostram essa realidade dos estados e o que efetivamente se espera hoje dos tribunais de contas. E, por último, ou seja, como os tribunais de contas podem dar respostas efetivas, contribuindo de fato e não apenas aparente, na solução dessa crise aí que se anuncia, ou que está posta, melhor dizendo. O conselheiro Ivan Bonilha, na sua fala, brilhantemente colocou a visão que a sociedade tem dos tribunais de contas, ou seja, por vezes não agem regularmente. Isso tem também contribuído para que essa crise não venha a ser superada. O exemplo que ele colocou em relação à ascensão funcional, o fato trazido foi de 93, mas, conselheiro Bonilha, eu quero, assim, de público dizer ao senhor que em Sergipe, em 2013, ou seja, 30 anos de Constituição, essa prática foi feita. Então, ou seja, existe o ADI no Supremo, ADI 5128, exatamente para combater esse tipo de situação. Então, é preciso que, para que os tribunais de contas possam cumprir fielmente o seu papel e garantir que se encontra aliado nesse processo de ajuste das contas públicas, é preciso que eles ajam regularmente. E agir regularmente passa por uma série de questões, dentre as quais a ocupação regular dos cargos públicos que integram as 3 carreiras no âmbito dos tribunais de contas. Então, essas são as minhas contribuições para dar concretude aqui à discussão sobre a PEC 188 aí do Pacto Federativo.